E aí, beleza? Meu nome é Demetrio, eu sou professor de robótica educacional e eu ajudo você a sair do zero e ensinar robótica educacional em 10 semanas. Hoje eu vou falar para você o que eu fiz de errado para eu montar a minha primeira escola de robótica educacional aqui no Vale do Aço. Quando você vai montar uma escola, você precisa, a primeira coisa que todo mundo pensa quando vai montar um negócio, uma cafeteria, uma padaria, a primeira coisa que a gente pensa é o nome do que você vai colocar ali no seu empreendimento. Então eu fui montar uma escola de robótica e eu fui escolher o nome. E escolhendo o nome, na época, eu achei um nome assim fantástico, um nome legal para minha escola e mandei fazer placa, colocou a placa na frente da escola, que é na sala aqui da minha casa, e colocou na sala da recepção da escola uma placa de metal, tudo, e a escola chama Oficina Code R. Depois de um tempo, que eu comecei a sair, cartãozinho para um, cartãozinho para outro, panfleto, WhatsApp, Instagram, o pessoal perguntava para mim, oficina de quê? Aí eu já falei, isso aí já está errado. Você tem que ter um nome, que você tem que explicar o nome, já comecei errado, né? Mas já estava tudo pronto, falei, agora vai ficar assim mesmo. Aí eu tinha que ficar explicando o nome. Então isso aí foi o primeiro ponto ali que eu já errei quando eu fui montar a minha escola de robótica educacional. Então é uma dica que eu vou dar para você, de quando você for escolher o nome, coloca um nome assim fácil, Escola de Robótica Educacional. É uma sugestão, tá? Eu fui tentar inventar muito, então deu errado. Eu acredito que eu tenha perdido muito cliente, de gente perguntar, tem escola de robótica aqui na cidade? O pessoal fala que não, porque passam em frente de casa, olham, já chegaram a tocar aqui e perguntar se era oficina de quê? Era oficina do quê aqui? Que ninguém sabe o que é Code R. Então ficou um nome ruim, tá? Não é um nome legal. Então a primeira dica que eu vou dar para você aí, para você montar a sua escola, é você escolher um nome simples, que todo mundo saiba o que é, leu, não precisa te perguntar. Se você tiver que explicar o nome para alguém, então está na hora de trocar esse nome, tá? E depois que você monta a sua escola, você colocou o nome, você já pensou no nome, aí você vai começar a pensar no seu público. Quem que é o seu público? Você vai atender alunos, qual a faixa etária que você vai atender esse aluno? Na minha aqui, nós trabalhamos com adolescente de 12 a 17, 18, a idade superior não tem muito problema, a idade mínima é que eu vejo assim mais, você saber mais o que você quer fazer, você ter mais uma atenção especial aí para a idade mínima, porque chega muito aluno com 6, com 5, então eu, como professor, eu não tenho assim a habilidade, eu não tenho competência para poder ensinar uma criança de 5 anos, porque muda tudo, o kit que você vai usar muda, a metodologia muda, então eu não ensino, eu não sei, eu não vou estragar, entre aspas, estragar o menino, porque às vezes eu tento pegar esse aluno, não consigo, ele fica frustrado, poderia ser um excelente engenheiro, mas foi fazer uma aula de robótica e não gostou e pegou aversão ao negócio. Então, eu já limito a idade, 11 anos para cima, tá? Já dá para eu começar a trabalhar. Mas isso aí é uma limitação minha. Eu sei que eu tenho a limitação, essa limitação é minha. Então, os menores, para você lidar, se você é professora, já lida com os menores, menino pequeno e tal, é mais fácil, você tem uma pedagogia para lidar com os pequenos, tá? Mas aí muda, o kit muda, a forma de programar muda, as atividades, tudo muda, tá? Para as crianças menores. E quando eu fui montar a escola, então delimitei a idade, que deu certo, direitinho. E aí eu escolhi fazer assim, eu não quero fazer um investimento alto. Eu não quero ir lá no banco, por exemplo, e financiar, sei lá,
100 mil reais, 50 mil reais. Não vou fazer isso. Então eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então eu consegui, né? Eu comprei ali 4 computadores e coloquei 2 alunos por computador. É o normal, né? Que a gente via aí em escola de informática e tal. Você via sempre 2 alunos por computador. Só que eu fiz isso, né? Eu fui seguindo o que eu já sabia. Falei, não, 2 alunos por computador funciona. Eu já fiz curso de informática há muito tempo e eram 2 por computador. Então vai funcionar na escola de robótica. E até eu comprei cadeiras de cores diferentes. Comprei uma cadeira laranja e uma cadeira azul. Porque eu pensei, né, naquele negócio de montar a escola, eu pensei o seguinte: o pessoal que tiver na cadeira laranja vai fazer projeto, vai montar o robô. E o que tiver na cadeira azul vai programar o robô. Então, na minha cabeça, funcionava, que era uma beleza. Né? Depois eu só troco a cor da cadeira, o menino muda de cadeira só. Um vai para uma cadeira, outro vai para outra, mudou a função. Então, agora você vai montar e o outro vai programar. Isso aí, na minha cabeça, tranquilo, 4 computadores, colocava numa turma 8 alunos. Então, ia funcionar ali muito bem. Não funcionou assim. Tá? Deu tudo errado. Por quê? Pela idade deles, né, 11, 12 anos, quando eu colocava 2 na cadeira, eles não têm ainda maturidade de esperar o outro montar para ele poder programar. Ou senão ele termina de montar e fica esperando o outro programar. Então eles ficam muito afoitos, assim, né? Um querendo fazer e dando opinião do outro, aí já começa a gerar ali uma discussão, um atrito. E eu vi que, né, eu dei algumas aulas assim para ver se funcionava, e eu estranhei, falei, mas não tem como fazer isso. Porque eles não conseguem ainda esperar o outro fazer, né? E depois montar e aceitar a ideia do outro. Isso aí foi um problema. E eu ficava mediando isso aí. E a aula não rendia. Virava aquela aula de mediação. E eu tentando, né, fazer os 2 ali conversarem direitinho, mas não funcionava. Quando eu vi isso, eu falei, vou perder os 2 alunos, ou um deles eu vou perder, isso é certo. Porque o aluno, né, nós fomos alunos já, nós temos o tempo da gente, né, a gente tem um ritmo de aprendizagem. Eu comecei a aprender isso, né, quando eu vi esse problema, falei, não, nós temos um ritmo de aprendizagem, cada um aprende no seu ritmo, e eu tenho que respeitar isso aí. Né? Quando você tem uma certa maturidade, tudo bem, você respeita, sem problema. Né? Mas quando eles estão muito novos e eles ficam afoitos para ver o robô funcionar e já quer programar, é cheio de ideia, né? Então isso aí é um problema para você, tá certo? Então eu ficava mediando um problema e eles não estavam aprendendo. Eu ficava mais no meio de uma discussão ali, tentando resolver um problema. A aula ficava aquele clima pesado, tá? Em que os alunos não conseguiam resolver também. E eu falei, não, esse método não vai funcionar. Fiz umas 2 ou 3 aulas assim, funcionou não. Tá? Então, se você está pensando, né, em montar a escola, já colocar 2 para o computador, experiência minha, se quiser aprender com o erro meu, fica à vontade, tá? Não funciona. Isso aí não funcionou para mim. Então, eu cheguei até a perder um aluno por isso, né? Ele não veio mais, tal, entrando em contato com o pai. Eu falei, não, ele vai aí, mas ele quer montar o robô, o outro não deixa, e ele chegou chateado e tal. Eu falei, tudo bem, né? Não tem como recuperar isso. Aí eu vi que eu estava errado, que essa metodologia com eles, com essa faixa de idade, não vai funcionar. Tá? Aí eu tive que mudar tudo. Né? Eu falei, não, eu vou colocar um aluno só por computador e para ver como é que isso aí vai funcionar. Tá? E eu já tirava esse problema do atrito entre eles. Então, 2 alunos de computador para mim não funcionou. E aí eu comecei a ensinar também, que eu fui pegando material na internet, né? Como que eu montei o primeiro material meu? Eu estou fazendo igual alguns de vocês devem estar fazendo também. Vai na internet, procura material, achava que havia materiais bacanas lá, mas materiais assim que usam, você vê que o foco deles é mais eletrônica e programação. Então eu falei, não, eu vou usar Arduino,
porque todo mundo, né, usa, quem não usa kit proprietário, usa Arduino, né? Então eu vou usar o Arduino também, que eu queria um curso assim que fosse um custo baixo, tanto para mim, porque você tem um lucro maior, né, o investimento é menor, e também eu poder replicar isso para o aluno, né? O aluno poder comprar, por exemplo, um kit de robótica para ele montar na casa dele e tal. Então tinha que ser um custo assim baixo. Então eu estudei lá, vi que o Arduino era um custo legal, porque você tem vários lugares para você comprar e tal. Então comecei a usar o Arduino. Só que fazendo esses cursos de internet, né, que eu achei umas apostilas e tal, eu fui montando a parte de eletrônica, usando o simulador, né? Tem um simuladorzinho de Arduino e tal. E a primeira aula de simulador eu já vi que os alunos já não gostaram não, sabe? Porque não é um negócio físico, né? A programação de computador, ela é um negócio muito abstrato, certo? Você não consegue ver, né? Você mexer na tela do computador e dar uma resposta ali na tela, porque é uma resposta praticamente só visual. Então, quando você tem uma resposta, quando você usa um protótipo, você usa uma placa, você usa, né, uma lâmpada, então você tem a luz ali acendendo, você tem um buzzer tocando, um motor girando, né, uma mecânica ali girando, você pode colocar a mão ali e sentir o motor girar e tal. Você pode interagir, né, com sensores, tal, o robô, então eu acho que é muito diferente. Então eu fiz uma aula só com o simulador, já desisti, falei, não, isso aqui não vai pegar, não vai dar certo com os alunos. Mas aí eu comprei, né, no material que estava lá, você tem que ter um kit de Arduino. Eu corri na internet e comprei um kit de Arduino, né? Então veio para mim uma caixa grandona lá, tal, cheia de componente. Veio aqui uma protoboard aqui, assim, ó. Protoboard é essa plaquinha aqui, né? Veio um monte de LED, resistor, os cabos para você ligar, tudo. Então você vai conectando aqui, né? E conecta lá no Arduino. Então você montava o circuito tudo aqui para os alunos começarem a testar. O que aconteceu? Para você ensinar, né? Para eu poder ensinar realmente o que estava acontecendo aqui, ó, com essa placa, eu tenho essa pecinha aqui que é um resistor, né? Esse aqui é um LED. Então eu tenho esse resistor. Esse resistor tem umas tirinhas aí coloridas. Então eu tinha que ensinar o aluno como que ele vai achar qual resistor que vai pôr no LED. Então eu já uso uma fórmula lá da matemática e tal, para poder, da eletrônica, né? Um cálculo matemático, para você poder descobrir qual que é o resistor. Aí fiz lá no quadro, né? Fazendo o ensino tradicional, centrado ali no professor. Fui no quadro, escrevi a fórmula, como é que era, tal, e eles olhavam, faziam, e procurar em tabela. No instantinho já virou aquela bagunça, brincando, já nem, né, olhando mais para a aula. Falei, né, tudo bem. E aí eu fazia, liga aqui, liga ali, né, só mandando fazer, liga essa perninha aqui, essa aqui, coloca o fio. E no final da aula eu falei, mas eu tenho uma escola de robótica. O que ele está aprendendo? Nada. Ele está aprendendo o que eu falo para ele fazer, ele faz. E na hora que ele tem que tomar uma decisão, ele não está aprendendo, né? Então, quer dizer, eu não estou ensinando esse aluno. Isso está errado. Tá? E na hora de programar também, código, né, todo lá na interface do Arduino, e ele tinha que escrever a linha de comando, e no fim começou a copiar código e colar, copia e cola código, copia um código daqui e cola ali e vê funcionar. Falei, não, mas não está aprendendo, você não tem aprendizado nenhum aí. Então está errado. E o curso andando, né? Aí tive que mudar o ambiente de programação e esses componentes aqui, ó. Eu não poderia mais usar componente assim. Sem contar que quebrava a perna do resistor, né? Na hora de encaixar o resistor, a coordenação motora às vezes não ajudava muito, quebrava o resistor, quebrava o LED. Falei, isso aqui não vai dar certo também. Então tudo que eu pensei assim no começo, que ia funcionar, não funcionou. Tá? O ambiente de programação, de digitar código, não dá certo. Isso aí não funciona, porque ele começa a copiar e colar. Né? Ou se não, pegava, colocava o material do lado e começava a digitar o código sem entender nada. Falei, não, escola, ele tem que aprender.
Né? Se eu tenho a minha escola, ele vai ter que aprender, tem que sair daqui e saber resolver um problema. Se ele tiver né, que tomar uma decisão ali na hora de montar um circuito, ele tem que ter esse conhecimento. Senão não é escola, ele está fazendo copiar e colar só isso. Isso não é legal. Bom, aí parte mecânica, a parte de eletrônica, falei, não, vou ter que trocar isso aqui também. Tá? Isso aqui não vai dar certo. Esse ambiente de programação não é adequado para a idade deles. E esses componentes eletrônicos não estão adequados também para eles. E aí eu fui para a parte mecânica. Eu tinha montado um kit de mecânica, usando palito de picolé, prendedor de papel, elástico. Vou reutilizar materiais. É o mais barato que tem, né? A forma mais barata que você tem que fazer as coisas, reutilizando materiais. Só que não ficou legal, né? Para a gente que já tem uma certa habilidade, né? Não sei se você tem habilidade assim, motora de construir coisas, né? Se você tem a vontade assim, de construir coisas pequenas, então, e sabe construir, é uma coisa, né? Agora, tem gente que não tem habilidade. Esse é um defeito? Não tem habilidade, né? Tem que treinar para poder adquirir habilidade. Então isso dificultava muito. Eu vi que as montagens que eles iam fazer ficavam bem difíceis. Eu vi que eles sofriam para fazer. Né? E quando você quer montar uma escola de robótica educacional, você não quer que o aluno seu vá lá para sofrer. O seu aluno tem que ir lá para divertir. Né? Tem que ser legal, ele tem que gostar, ele tem que querer voltar na sua escola. E eu via um sofrimento neles lá, eu sentava, ajudava a fazer e tal. E não dava certo, ficava tudo torto o negócio, caía, desmontava, né? Assim, uns começavam a ficar com raiva e tal, aí comecei a mudar. Falei, não, vou usar cola quente então, papelão, cola quente, tampinha de garrafa, e comecei a fazer isso, montei alguns projetos até lá. Só que o que eu comecei a perceber? Falei, não, isso aqui não é legal porque falta um padrão. Você não consegue arranjar material igual para todos. Então fica um montado de um jeito, outro montado de outro com uma peça diferente, porque você não conseguiu encontrar. E daí você não fica legal, né? Não fica um padrão de projeto assim bacana. Uma outra coisa que eu vi também, você reutilizar materiais, que a ideia é legal, né? É ambiental, é interessante, mas se você for ver as ferramentas que os seus alunos vão utilizar para poder montar esses projetos, são ferramentas perigosas. Né? Você vai ter que usar ali estilete na mão do aluno, você vai ter que usar chave de fenda, ferro de solda, fora os insumos lá, cola quente, cola de secagem rápida. Então tudo isso pode gerar um acidente na sala. Você não vai querer um acidente em sala de aula para o seu aluno. Eu estava dando uma aula e estava usando cola branca para colar o papelão. Né, fazer um projeto lá com papelão. Só que a cola branca, ela tem água e tal, então ela demora para colar. E você tem 1h30 de aula só. E estava demorando demais para colar, eu tinha uma cola de secagem rápida, né, um Super Bonder, pus em cima da mesa e falei, não, vou colar com o Super Bonder rapidinho. Mas foi 1 segundo. O aluno já pegou aquela cola e começou a colar o papelão, que sobrou um pedacinho de cola ali, e ele fez igual cola branca, né? Passou o dedo assim, para tirar a cola. Aí ficou na ponta do dedo, ele encostou o dedo no outro para limpar e colou o dedo dele. Né? Nossa, e o desespero. Conseguimos resolver o problema, sem machucar, né? Desgrudar o dedo dele lá, e sem ter problema, sem machucar, sem nada, mas aí falei, não dá. Então, material reciclado não vai funcionar também na escola. Aí eu comecei porque também quando você monta um projeto, você não tem como desmontar esse projeto, então você tem que guardar. Então eu já não tinha lugar mais para guardar projeto. Né? 2 turmas que passaram ali, eu já tinha 8 projetos, não tinha lugar mais para guardar não, porque não tem como desmontar. E aí eu fiquei pensando também, o depois, né? O que eu ia fazer com esse projeto? Então, o aluno vai levar para a casa dele. Isso não vai ficar eterno na casa dele. Então, ele tinha lá um material que ele ia, né, descartar. Aí ele adicionou mais materiais, colocou cola quente, colocou cola, colocou não sei o que no material, e vai ter que descartar mais isso ainda. Eu falei, então, né, não é um negócio muito interessante. Aí eu comprei kit pronto, né, esses kits aqui assim, ó. Isso aqui é um acrílico, tá? Que você monta, né,
o seu robô, tá? Esse kit pronto aqui, de acrílico. Comprei os kits, comecei a trabalhar os kits com eles. Não tem risco, né? Não vou colocar cola quente ali, não vou colocar cola de secagem rápida. Vai ter que ter uma habilidade motora mais fina ali para encaixar o motor ali, que ele é meio enjoadinho de colocar. Mas tudo bem, né? Acrílico, quebrou alguns, né? Que tem uma peça de se encaixar o motor ali, ela quebra com facilidade. Mas aí fui fazendo, mas no final eu vi que ele só tinha o quê? Um carrinho para programar. Então o curso de robótica, ele ia se resumir a um carrinho. Né? Tudo bem, esse carro dá para você fazer vários projetos com ele. Né? Dá para você fazer lá, seguir linha, dá para você desviar de objetos, né? Dá para você fazer ele subir rampa, descer. Então dá para desenvolver bem em cima desse projeto de carrinho. Mas é um curso que você vai montar um carrinho, né? Um curso de robótica que você monta só o carrinho. Eu achei muito pouco, né, para os alunos fazerem um curso de robótica e montar só um carrinho. E depois que montou esse carro também não tem muito o que fazer, né? Aí é só trabalhar mais a programação. Aí ia deixar um pouco a habilidade mecânica, que a robótica ela tem um tripé, que é a mecânica, eletrônica e programação. Então a mecânica ela ia ficar ali, ele montou o carro, pronto, não preciso mais mexer, né? Não preciso montar mais nada. Então eu acho que essa habilidade, né, o raciocínio de montar um carro e tal, não ia atender. Falei, não, mas aí fica ruim, porque não é legal ele montar só um carrinho. Aí parti para a internet procurando projetos, aí achei alguns robôs já impressos, né, que você pode baixar e imprimir. Nós temos aqui impressora 3D, e aí nós imprimimos esse projeto aqui, ó. Tá? Você já deve ter visto ele, né? Esse robozinho aqui. Então ele anda, dança, né? Você coloca a mão na frente dele, ele sai, porque tem um sensor e tal. E esse robô, ele é extremamente complexo para você montar. Tá? Então ele é muito encaixadinho, ele é muito apertado lá dentro para você montar. Aí eu montei, deixei o robô montado e pus para eles programarem. Né? Quando eles viram o robô, ficaram fascinados, né? de programar o robô. Mas quem montou o robô fui eu. Então não adianta. Né? Montaram tal e acharam legal, mas para eles estava bom. Mas não estava, porque eles não estavam aprendendo a parte mecânica. Então eles tinham que saber montar a parte mecânica. Eles tinham que ter um kit que eles conseguissem montar uma parte mecânica. Né? Dele ter assim, eu posso montar um carro, eu posso montar um elevador, eu posso montar uma bicicleta, uma cadeira. Então, na minha cabeça, o cara tinha que ter esse kit, não tinha como. Tá? Qualquer coisa fora de um kit que ele conseguisse montar em uns 10 projetos diferentes, já não ia servir. Então, kits prontos também, que eu baixava o robô todo pronto. Né? E esse robô pronto, às vezes difícil de montar, não tinha como desmontar, então não atendia muito. Eu comprei também aqueles braços, né, uns bracinhos que tem de mecânico na internet, de MDF, né, que tem uma garrinha lá para pegar a coisa. Mesma coisa, programação, excelente. Dava para programar legal? Dava para programar legal. Dá para estudar um servomotor ali? Dá. Usa muita lógica? Usa. E a parte mecânica de montagem? Não usa. Não atende. Né? Esse kit também não atende a parte mecânica. Então isso também é ruim. O aluno não ia desenvolver habilidade mecânica. E na robótica ele tem que desenvolver também a habilidade mecânica. E aí eu tive que trocar esse kit também. E criar um outro kit para poder atender, né, os alunos durante as aulas ali de robótica. Uma outra coisa que eu errei também foi na metodologia, como que eu ia ensinar esse aluno. Então eu fiz aquela metodologia que nós estamos acostumados já a usar como professor, né, que nós fomos ensinados lá na escola com ela também, que é aquela metodologia centrada no professor. Então eu ia para o quadro, explicava o projeto, mostrava o código como é que ia ser, explicava todo o código para o aluno e depois eu
falava para eles fazerem aquilo. Então eles iam lá, montavam o projeto, né, a parte de eletrônica, e depois faziam o programa, e depois eu olhava para ver se estava tudo certo ou não. Só que, o que acontece? Uns terminavam muito rápido. Eles pegavam rapidinho. Às vezes tinha um pouquinho de diferença de idade e tal, mas outros demoravam para poder pegar, né, para poder desenvolver ali o projeto que foi proposto. E aí gerava, né, aquele conflito de novo. Um ficava ali, né, sem fazer nada. Eu podia adiantar uma tarefa para ele, mas quando eu adiantava a tarefa para ele, gerava dúvida, porque eu não tinha explicado antes. Eu estava atendendo o outro que eu não tinha feito o projeto anterior. Então entrei nessa ciranda de novo. E o que acontecia às vezes é de o aluno, ele terminou, eu falo, não vou incomodar, ele ia para a internet. Aí ficava no YouTube, chat, né? E pai passava e olhava, falava, mas espera aí, eu estou investindo no meu filho para aprender robótica educacional, ele vem aqui assistir YouTube, então está errado, né? Eu vi aquilo e falei, não está errado, a metodologia minha está errada, não está certa essa metodologia. O aluno não pode ficar ocioso na sala, ele já tem 1h30 só para ele fazer por semana, tá? O tempo de aula, 1h30 por semana, funciona legal, tá? Porque os alunos hoje têm muita coisa para fazer, né? Então, ele tem judô, tem inglês, tem aula de reforço, então eles têm várias atividades para fazer. Então, você tem que aproveitar essa 1h30 o máximo que você puder, né? E aí o aluno ficava ocioso, uns ficavam ociosos, outros ficavam para trás. E os que ficavam para trás, eles ficavam até meio constrangidos ali de não conseguir desembolar. E você não pode fazer vista grossa, né? Deixar passar, porque você está enganando o aluno, isso não é legal, tá? Então, eu falei, não, essa metodologia, né, com aula expositiva, centrada no professor, não são todos os alunos que acompanham no mesmo ritmo. Aí eu voltei e falei, não, realmente o aluno tem que aprender no ritmo dele. E senão eles vão desanimar. A chance de desanimar com a aula vai ser fácil. Os dois desanimam, né? Porque o que anda rápido, ele desanima, porque não quer ficar esperando. E o que é muito lento, ele desanima, porque fala, não estou acompanhando a turma. Isso é ruim para ele. Então, essa metodologia centrada no professor não funciona. E essa metodologia também, para você fazer reposição de aula, é muito difícil. Você tem que tirar um dia da sua semana, vamos supor que você vai trabalhar de segunda a sábado, né? Sábado, às vezes, dá bastante aluno. Você tem que tirar um dia, uma sexta, por exemplo, para você fazer reposição. E nessa sexta, você poderia ter ali 16 alunos, numa sexta-feira, né? Porque você pode ter, se você trabalhar com 4 computadores, 4 alunos por computador, você pode ter uma turma, 2 turmas de manhã, né? Das 8h30 às 10, das 10 até 11h30, mais ou menos, dá para você ter 2 e 2 à tarde. Então, são 8 alunos de manhã e 8 à tarde. Então, são 16 alunos. E aí, quando você usa essa metodologia, né, centrada no professor, que tudo depende ali do professor, isso é ruim, porque você perde um dia ali só para você fazer reposição de aula. Isso não é legal, tá? Então, tudo isso que eu falei para você, né, aconteceu assim, tudo num dia só? Não, né? Foi acontecendo. E eu fui aprendendo, né? Eu tenho mais de 28 anos de escola, né, que eu dou aula, que eu sou professor. E quando eu comecei a dar aula de robótica educacional, eu comecei a aprender um monte, né? E errei bastante. Eu perdi aluno, tá? E quando você perde aluno, né, você investiu para aquele aluno estar ali, em fazer propaganda, tudo. Então, eu perdi, né, aluno para fazer isso. Eu quero que você aprenda com o que eu errei, para você não fazer aí. Tá? Para você não errar. Fazer do jeito que eu estou fazendo. Se você está pensando em fazer ou já está fazendo, você pode ver que você pode até ter encontrado aí alguns problemas que você está tendo durante, né, essa jornada minha aí de fazer escola. Um outro detalhe também na metodologia que eu senti muito, né, quando eu comecei, foi que quando você tem uma turma ali com 4 alunos, tá? Nós estamos começando por baixo, né? Não adianta você colocar... Eu acredito que ninguém vai montar uma escola com 20 alunos na sala, tá?
Então nós estamos começando aqui, né, um investimento que dá para você fazer para viabilizar mesmo, você conseguir fazer, viabilizar financeiramente também e tal. E quando você coloca ali 4 alunos e você faz essa metodologia que é centrada no professor, tudo depende do professor e tem que andar, né, de acordo com a turma, isso aí é ruim porque uma outra coisa, né, que depois que eu vi que ia ser muito ruim, assim, se você tem 4 alunos, se um precisa trocar de horário, então você vai ser 3. E agora, esse um vai trocar de horário, você vai ter uma turma que está igual a ele, melhor caso sim, você vai ter, então você encaixa ele naquela turma ali, beleza. E se você não tiver, né, aí pronto, esse aluno já vai ficar meio, não tem como acompanhar, porque um está muito avançado, outro está muito atrás, não sei o que, queira voltar, né, mas aí o voltar, ele fica mais tempo, o pai fica pagando mais, então não dá certo, tá? E se 3 alunos desistirem? E você faz lá um curso de 1 ano e meio, você vai ficar 18 meses com um aluno só na sua turma. Isso é ruim, isso é péssimo para você financeiramente. Então essa metodologia centrada no professor, ela não funciona para escola, né? Quando você vai montar a sua escola aí de robótica educacional, ela funciona lá na grade horária do colégio, né? Porque já é assim, eles funcionam assim, não tem como você deixar o aluno no tempo dele no colégio. Então, ao invés de formar em 1 ano, ele vai levar 3 para formar, ou se não, um vai formar em 4 meses. Né? Então, como você tem uma grade lá no colégio, a gente funciona. Mas para você montar a sua escola usando essa metodologia, eu realmente não recomendo que você faça isso. Tá? Então, tudo que eu fui aprendendo, né, e fui corrigindo também, foi durante, né, primeiro ano ali que eu fui montar, que eu montei a escola minha ali de robótica educacional. Então, eu espero, né, que você tenha ter te ajudado aí de alguma forma, você usar alguma dica que eu dei aí de como não fazer, né? A gente não erra, a gente aprende como não fazer. Então, para você, se tiver, né, querendo montar a sua escola aí, que eu acho que é um negócio muito interessante, se você olhar na sua cidade, quantas pessoas tem escola de robótica educacional aí, né, e perto da sua casa. Escola de robótica educacional mesmo, que atenda lá a mecânica, a eletrônica e a programação. Uma escola completinha aí de robótica educacional, você vê quantos concorrentes você vai ter se você quiser montar a sua escola de robótica educacional. Amanhã eu vou explicar para você, passo a passo, o que eu fiz para resolver cada um desses problemas que eu tive aí durante essa caminhada aí de montar uma escola de robótica educacional. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã.